Olá, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui na nossa Basílica de Nossa Senhora do Belém para a gravação das nossas reflexões sobre os dogmas cristológicos. Hoje falaremos do terceiro dogma. Semana anterior, na reflexão anterior, vimos que Deus há uma natureza, uma pessoa em duas naturezas. Cristo é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, onde está a natureza humana e divina que não se atrapalham, digamos assim. Porque reflito sobre isso outra vez, para que fique mais ou menos claro que nós somos chamados a Deus a dar essa nossa vocação, responder a essa nossa vocação, que após o Concílio Vaticano II ficou muito clara, que a vocação do ser humano é a santidade, é a santificação, não é dessa congregação religiosa ou desse sacerdote, é do cristão em geral. Somos chamados à santificação, independente do estado de vida ao qual você escolheu para viver, celibatário, casado, vida religiosa, vida missionária, os inúmeros estilos de vida que há dentro da nossa igreja. O sentido ou o caminho, o objetivo, a meta é a mesma, a santificação, a progressão de você como pessoa, como comunidade, como esposo, esposa, como filho, filha, como solteiro, seja qual for a sua adesão, o seu estilo de vida, a finalidade é a santificação. A finalidade do ser humano, como eu já falei e repetirei sempre, é a glória de Deus, e a glória de Deus se dá pela entrega, pela santificação. Nessa entrega, nessa santificação, nós nos tornamos mais livres. O nosso problema, como disse já na reflexão anterior, vivemos num mundo empecatado, nascemos dentro desse mundo concupiscente. Pelo batismo, com a graça de Deus, somos libertos mas ainda temos a inclinação para o pecado, não é? Isso a gente pode comprovar na nossa vida cotidiana, quando muitas vezes estou, fazendo um trabalho onde me vejo pertencente ao corpo místico de Cristo, mas às vezes o mundo está lá, falando, não, olha, você vai nos deixar, como assim dizia a Santo Agostinho, vai deixar esses prazeres, vai nos deixar, nós que estamos aqui, por que ainda sofremos isso? Porque temos essa concupiscência, e temos através da inteligência, mas não só, e através da vontade, pela graça, principalmente dos sacramentos, através da igreja, e nos libertando, dando essa vazão ao Espírito na nossa vida, para que assim tenhamos de fato um processo santificador. Santa Teresa d'Ávila descreve isso no livro As Moradas. A primeira morada você entra quando você para de pecar, porque se você estiver pecando, nem aí você entra. Você toma a decisão de não pecar mais, entra na chamada primeira morada, mas ali Teresa fala, ainda há uns certos animais, uns bichos que me fazem pensar, será que lá fora não estava mais legal? E o que é isso? Isso é o mundo que está falando, olha, aqui há uma imediatez das coisas, onde pelos sentidos você já sente o prazer, já te é atraído. Se não fosse atraído pelo prazer das coisas mundanas, talvez fosse mais fácil, mas o que há é isso. Existe o mundo que nos atrai, mas atrai nessa imanência, nesse imediatismo. As coisas de Deus são mediadas, e a gente não sente pelo toque, muitas vezes, a gente sente pela força da graça que quer constituir em nós essa verdadeira busca da felicidade, e é mediada através dos sacramentos, através da própria igreja, através dessa busca que nós devemos dar conta. Aqui o dogma fala, cada uma das naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. Existem também duas vontades físicas e duas operações físicas de modo indivisível, de modo que não seja conversível, de modo inseparável e de modo não confuso. Então, para ficar mais ou menos claro, em Cristo há as duas naturezas na mesma pessoa e elas não se confundem, elas também não se entram em atrito. Por quê? Porque Cristo não teve a influência, digamos, do pecado original. Em Cristo não há pecado, Cristo é Deus, em Deus não há pecado,
Cristo é Deus de maneira que, quando se fala no credo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho do Senhor, que foi concebido do Espírito Santo, foi engendrado, não criado, da mesma natureza do Pai. Significa que ele e o Pai têm uma continuidade, né, desde a eternidade, e ela não se terminou conforme foi feita a encarnação. Continua. E o que é essa natureza ou essa ligação entre Deus e essa ligação entre Cristo, Deus Pai e Deus Filho? É essa ligação que se dá desde a eternidade para sempre, Deus também na encarnação, é o que se chama Espírito Santo, tá? Então esse amor que envolve Deus nessas três pessoas da Santíssima Trindade, ela é eterna e não se termina com a encarnação do Verbo, continua, e ela é de maneira única e tem uma vontade física e uma operação física. Mas Cristo, homem, não se contradiz a Cristo Deus. Não é Cristo Deus que fala, você tem que ser assim porque eu mando. É uma só conformidade. Qual é o objetivo de Cristo? Servir ao Pai, à sua glorificação, atender ao pedido do Pai para a nossa redenção. Essa é a missão do Filho, redimir-nos, assumir a natureza humana, rebaixar-se à natureza humana, assim como dizia São Paulo, chegando à condição de escravo e assumindo até a morte em cruz, para a nossa remissão, que nós sejamos redimidos por esse amor, não há uma outra explicação. Agora, em nós ainda há essa confusão, não porque em nós a concupiscência às vezes é tão forte, e se nós não dermos um embate frente a essa, a gente acaba sendo escravo, né? Então, quando às vezes a gente pensa, bom, se eu fizesse tal e tal coisa que o mundo me chama a fazer, eu seria mais livre. Então vou me meter à prostituição, vou me meter ao mundo das drogas, porque assim eu sou mais livre, dentro da minha liberdade, acho que está tudo bem. Ou, o que é pior, talvez, que tudo isso é o pecado. Então vou me meter nesse mundo, porque me dá uma satisfação imediata corporal. E é verdade, te dá realmente, mas será que isso está sendo para a sua liberdade? Então, o que deveríamos, repito, através da inteligência, mediando a vontade, pela graça do Espírito, que nos é dado através dos sacramentos, principalmente pelo batismo e nos sacramentos cotidianos, pela confissão e pela Eucaristia, né? Adequando a nossa vontade à vontade do Espírito, que assim nos tornamos mais livres, né? Não é quando eu peco eu sou mais livre, é o contrário, quando eu não peco eu sou mais livre, porque o pecado sempre me traz uma carga de escravidão. Quando a vez que eu peco, eu estou me tornando escravo daquilo, seja o que for. A aparente liberdade que me dá, né, uma artimanha do inimigo, onde me dá um prazer momentâneo, acaba me escravizando. Aí há o problema da pornografia, aí há o problema da corrupção, aí há o problema do ganho fácil, né? E, como dizia o Evangelho, optar pela porta estreita, então não é fácil. Você tem que ter uma opção aqui, opção mental, eu quero, mas também tem que passar aqui para o coração, eu quero e eu faço, né? É como um amor de casal, né? Você ama sua esposa, você ama seu marido, mas se não há um reflexo na vida cotidiana, se não há um corte com a vida anterior de solteiro, né, em muitos aspectos, aquela realidade nova que você quer assumir, ela não é totalmente transmissível. E ela tem que ser de tal maneira que haja gestos concretos, né? Não adianta eu falar para minha esposa, eu te amo, carinho, mas só brigo, eu chego em casa alcoolizado, e a violência física e psicológica de todo tipo. Isso é uma mentira. Então o que tem que haver é uma conversão. Cristo não houve necessidade da conversão, porque Cristo, como já dizíamos, uma única pessoa, duas naturezas, já estava diretamente ligado ao Pai. Não é impossível desligar Deus do Pai, né, pelo Espírito Santo. É uma única pessoa, é um Deus único, né, Deus trino. Nós temos essa caminhada, essa conversão é um processo, né? Há alguns que se convertem aqui e passam para cá, cabeça, coração, como foi, por exemplo, Santo Agostinho, e os outros se convertem aqui coração e depois passa para a cabeça. É uma única estrutura, temos que entender para amar e amar para conhecer, dizia Agostinho. Então faz parte do nosso mundo ser humano aqui, fazer uso
né, dos sacramentos que temos, para que assim possamos cada vez mais nos santificarmos, cada vez mais sermos esses Cristos. Esse vídeo, né, que aqui gravo na Basílica, é bem direcionado também aos catequistas de forma primária, porque cabe a eles uma função primordial dentro da igreja. Fazer ver com que esse jovem, né, seja pela via intelectual ou pela via afetiva, que ele tem essa necessidade de Cristo e como é bonita a nossa igreja através da nossa tradição, dos dogmas, de todo o magistério revelado, como entender, fazê-lo entender que há um processo que nos une muito mais fortemente a mim mesmo e a Cristo e a Deus. Quero fazer um parêntese aqui também para agradecer. Se esses vídeos são possíveis de serem feitos da maneira que são, agradeço a equipe da PASCOM, da nossa comunidade, né? Pastoral da Comunicação. É uma pastoral que surgiu recentemente na igreja, devidamente também à pandemia do coronavírus, né? Foi-se necessário ter toda essa estrutura modificada e a igreja é uma coisa viva, né? De modo particular, agradeço aqui ao Lucas, que é o meu companheiro de gravações. Todos os vídeos que eu faço, ele está por trás, vendo qualidade de som, qualidade de imagem. Tudo isso faz parte da evangelização. Como eu falei, se a nossa vida, essa conversão não se dá em obras, né, Santiago diz, a fé sem obras, ela é morta. Então, para você saber se você está no caminho que o estudo dos dogmas, o estudo de Cristo mesmo está sendo eficaz dentro da sua vida, você tem que ver se as suas obras estão sendo condicionadas a esse tipo de vida também. Então tem que sair daqui, lá na África, não. A primeira pessoa com quem você tem que converter-se é você mesmo. E depois tem a sua família, tem a sua comunidade, não é? Todos são chamados a servir. A igreja que é um espaço onde nós acolhemos a todos os que querem dar esse apoio, e esse apoio serve para você se tornar mais livre. É mais livre aquele que mais serve. Se você não serve para servir, não serve para ser santo. Então os santos, a gente estudar histórias dos santos, o que eu recomendo muito. O que eles fizeram? Uniram-se a Cristo de tal maneira que, no primeiro lugar, é Deus comigo, mas de maneira concreta, eu com o próximo que é aquele que está ao meu redor. Desejo a você que esse nosso estudo, essa nossa conversa que tenha sido produtiva e que você venha cada vez mais, assim como eu, ter presente esse Cristo em nossa vida. Terminamos aqui com uma Ave Maria, para que Nossa Senhora, a Virgem do Belém, possa nos cobrir com seu manto e sejamos cada vez mais, como ela disse, feitores da vontade do seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virgem Senhora do Belém, tornai tudo em bem.